E retomamos então a nossa entrevista em estúdio, indo à reunião de hoje extraordinária dos Ministros das Finanças, Manuel Pinheiro. Hoje deverá ficar ponto assente que o fundo de flexibilização, aliás, a flexibilização do fundo não vai servir como solução para Portugal, uma vez que, como durante algum tempo o Governo esperou, não há flexibilização sem FMI. A haver ajuda, terá de ser com o FMI. Isto, de alguma forma, encosta Portugal à parede, como o Governo tem vindo a dizer? Encosta no sentido daquela narrativa que o Governo tem usado, dizer não ao FMI. Tem utilizado este FMI como uma espécie de um inimigo externo e tem tentado construir uma narrativa de empolgar eleitoralmente e demagogicamente até o país contra o FMI. Eu percebi essa narrativa e acho que este... Foi também uma má estratégia essa diabolização do FMI? Foi desde logo que não serve precisamente os interesses estratégicos do país. O FMI é uma instituição multilateral que, como todas as instituições multilaterais, favorecem os pequenos países e não os grandes, porque os grandes sozinhos fazem mais ou menos o que querem. É nas instituições multilaterais em que se consegue amenizar um pouco algumas tendências unilaterais. Vê-se em sede da União Europeia, vê-se nas Nações Unidas, vê-se até mesmo em termos de defesa na NATO se vê um pouco disso. Depois é presidido por um socialista francês, portanto mais à esquerda que os socialistas continentais de uma maneira geral. É dominado em termos de votos, porque depois os votos estão ligados com a participação no fundo, pelas democracias ocidentais, portanto os nossos parceiros naturais. Muitas vezes diz-se que o FMI, a entrar em Portugal, não terá preocupações sociais. Ora, se é presidido por um socialista, poderá de alguma forma interpretar-se daí que as medidas tomadas pelo FMI não seriam assim tão radicais ou tão mais austeras que as atuais do Governo? Então o que é que eles fariam? Cortariam nas pensões. A agenda que se teme pelo FMI tem vindo aos poucos pelo lado do Governo. A diferença é que não seria muito diferente. A diferença é que um socialista pode fazer o que faria um partido de direita sem ser acusado de ataque ao Estado Social. Não é? O FMI, se o fizer... O que seria se fosse o FMI a propor o PEC 4? Era o fim do mundo. Era o fim do mundo. E foi o PEC 4, foi o nosso Governo que propôs. Portanto, o FMI vai fazer isso. Há ainda algumas coisas por fazer. E a Alemanha e a Norte da Europa exige. Ninguém paga 14º mês de pensões na Europa inteira. Nós somos uns originais. Assim como ninguém paga o subsídio de desemprego, que quase vale o mesmo que o emprego, e, portanto, as pessoas preferem estar no subsídio de desemprego. Portanto, ainda há muita gordura para tirar em relação ao Norte da Europa, que é um padrão de sucesso. Portanto, eles vão, com certeza, mexer em algumas coisas que ainda temos de privilégios extras em relação ao Norte da Europa. Não acredito que vão muito tempo mexer no salário mínimo, embora já esteja aí, sem dúvida, as pensões mínimas, porque não interessa muito. São valores muito pequenos e abrangem muita gente e, portanto, muitos votos e, sobretudo, uma insatisfação muito grande social. Acho que a única diferença neste PEC 4 em relação ao FMI seria que o corte nas pensões apareceria do lado das receitas. Neste PEC, o Governo separa entre medidas do lado da receita e medidas do lado da despesa. E depois uma das medidas que pôs descida de corte na despesa foi a criação de um imposto especial sobre as pensões. O que é estranho, porque até o imposto sobre o rendimento é constitucional e só pode ser um. Nem sei exatamente como é que depois se pode operacionalizar uma coisa destas. Portanto, mas aparece do lado da despesa? Exatamente, está lá no PPT do Ministério das Finanças, está lá um imposto sobre as pensões no lado da despesa. Acho que, tendo lido na diagonal o documento, à partida a única diferença eventual entre uma proposta FMI e uma proposta do Governo seria colocar as coisas nos lados certos do balanço. Não? Francisco Canzeleiro, de que forma é que uma intervenção do FMI teria também impacto nas empresas privadas? Até que ponto é que uma intervenção externa pode interferir com as empresas privadas? Criar confiança, isso desde logo. Provavelmente estabilização. O FMI vai exigir uma estabilização governamental para poder alguém com quem dialogar, e isso é bom, mas, sobretudo, em relação ao crédito, iria estabilizar a questão do crédito e dar confiança e, portanto, abrir novos negócios que estão pendentes por falta de crédito. Isso com certeza que sim. Depois haveria, se eles mexessem em algumas áreas, e eu estou sempre a pensar na questão do desemprego, que nós continuamos a ter um subsídio de desemprego muito elevado em relação ao último ordenado, o que não encoraja as pessoas a voltarem a trabalhar. Se calhar iriam mexer aí também.
limitar o número de mesas, fazer uma escala descendente, como há na Alemanha, várias coisas podem mexer. E isso iria disponibilizar mais mão de obra, porque há muitas empresas com falta de mão de obra. Por muito desemprego que haja, há um desencontro muito grande entre a oferta e a procura de desemprego. Mas lá para o norte, sobretudo lá para o norte, nas pequenas empresas, há uma dificuldade muito grande em arranjar mão de obra. Para finalizar, Manuel Pinheiro, de que forma é que o Governo pode se comprometer com determinados objetivos? Por exemplo, anunciou o congelamento das pensões e agora veio dizer no debate quinzenal na sexta-feira que foi um erro, as pensões não vão ser congeladas, pelo contrário, até vão ser atualizadas. Mas não era isso que estava escrito nem no PowerPoint do Ministério das Finanças, nem na carta que depois veio publicada, entretanto, na imprensa. Desconfiança. E depois aparece a contestação toda, quer na imprensa, as pessoas de uma maneira geral. Sim, uma tentativa de culpar o Ministro das Finanças por se ter enganado o Ministro das Finanças. E tentam transformar um erro de política num erro de comunicação, evidente. não é? Não, mas demasiado evidente. É um recuo, acho que já todos percebemos isso. Já, toda a gente percebeu. Sobretudo não, o Ministro das Finanças não se enganava assim tanto. Aos dois, muito obrigada mais uma vez pela vossa análise nesta edição e até à próxima semana. Obrigado.